que existe além da morte? Eclesiastes capítulo 7, versículos 1 e 2, diz o texto: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Talvez, prezado ouvinte, você não gostaria de atender a recomendação do texto que nós acabamos de ler, entre preferir ir à casa do banquete e escolher a morte, o dia da morte. Não é nada agradável, mas é o que a Bíblia declara, porque passamos a considerar que a nossa vida aqui na terra é passageira e efêmera. E aí nós passamos a considerar a grande pergunta: que existe além da morte? É um passo ou um pulo no escuro? Por que será que as pessoas morrem? Então, estas perguntas palpitantes podem ser encontradas na Bíblia Sagrada. E nós temos então no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e no versículo 9, o seguinte: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, quando Deus colocou o casal, Adão e Eva, no jardim do Éden, nós vemos aqui que havia disposição para comer de toda árvore boa, que era exatamente para a alimentação deles. Mas a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, havia uma restrição, como se lê no versículo 16 do mesmo capítulo: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, essa ordem não era difícil de obedecer. Havia muitas outras árvores cujos frutos Adão e Eva podiam comer, mas lhes foi dada uma oportunidade especial de mostrar gratidão àquele que lhes havia dado tudo, incluindo a vida perfeita. Por obedecerem, eles mostrariam também que respeitavam a autoridade do seu Pai Celestial e que desejavam sua direção amorosa. Mas o que ocorreu? Infelizmente, o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Deus. Diz o texto do capítulo 3 de Gênesis, versículos 1 a 3: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, Satanás queria fazer com que Eva acreditasse que ela se beneficiaria de comer o fruto proibido. E segundo ainda Satanás, ela poderia decidir por si mesma o que era certo e o que era errado. Poderia fazer o que bem entendesse. Então Satanás alegou também que Deus havia mentido a respeito das consequências de comer do fruto. E o que aconteceu? Eva acreditou no diabo. Assim apanhou o fruto, comeu, em seguida deu dele ao marido, que também comeu, e eles não agiram por ignorância. Sabiam que estavam fazendo exatamente o que Deus lhes dissera que não fizesse. Por comerem o fruto, eles desobedeceram de propósito a uma ordem simples e razoável, mostraram desprezo pelo que Deus havia dito, desonraram sua autoridade, e não havia desculpa para esse desrespeito, considerando a bondade de Deus, que tudo lhes provera como alimentação sadia e oportuna. E a consequência da desobediência do casal passou para todos nós, e hoje somos todos pecadores. E, como consequência, escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12. O que é que ele disse? Ele disse: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos morreram. Em decorrência dessa situação presente, que já vem desde tempos antiquíssimos, hoje se comemora o dia 2 de novembro, o dia de finados, isto é, dia de todos os mortos, quando pessoas de religiões diferentes procuram cultuar os mortos de qualquer modo. Então, a Bíblia diz que a nossa vida aqui neste mundo é limitada, e Jó, no seu livro, ele levanta uma pergunta sobre o que ocorre depois da morte. Então ele diz assim sobre a nossa vida frágil neste mundo. Capítulo 14 do livro de Jó, versículo 1 e 2. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. No versículo 10, este escritor, Jó, levanta então a pergunta: porém, morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem, o espírito, então onde está ele? Aí está a pergunta palpitante que muitos dizem: como eu gostaria de saber o que existe depois da morte. Ainda no versículo 14 do mesmo capítulo, diz ele: morrendo o homem, porventura tornará a viver? São perguntas bem palpitantes ainda para os nossos dias. E nós apontamos mais no Salmo 90 que há um limite de tempo nosso aqui na terra. A princípio, quando lemos o capítulo 5 de Gênesis,
nós notamos que o homem que mais viveu neste mundo foi Matusalém. Viveu 969 anos. Às vezes a pessoa pergunta, mas os anos dos tempos antigos, antiquíssimos, eram mesmos os nossos, de 365 dias? Sem dúvida, era mais ou menos nesse mesmo tempo, nesse mesmo espaço. Mas à medida que o pecado foi crescendo na terra, já no livro de Gênesis, no capítulo 6, vamos ler que Deus limitou a vida do homem a 120 anos. E quando chegamos ao Salmo 90, no versículo 10, lemos assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, meus prezados ouvintes, aí está uma situação diante dos nossos olhos que você não pode contestar a Bíblia Sagrada, porque apesar da nossa longevidade estar aumentando nestes últimos dias, criando-se até uma terceira idade, para mostrar uma classe de pessoas que, embora tenham passado dos 60 anos, ainda tem muita atividade e muita força física e disposição. Então, respondendo à pergunta de Jó, morrendo o homem, onde está? Grande parte das pessoas responde esta pergunta prontamente: morreu, acabou-se. É os chamados aniquilacionistas. Morte é vida. Aliás, morte é extensionismo, aniquilamento, e vida é existência. Ora, a Bíblia emprega a palavra morte com vários sentidos, e em todos eles o sentido é separação. Morte física, separação da nossa alma do nosso corpo. Morte espiritual é a separação nossa de Deus enquanto vivemos fisicamente. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6, que uma pessoa, uma mulher que vive na orgia, na devassidão, vivendo está morta. No livro do Apocalipse 3, versículo 1, diz: tu tens nome de que vives, mas estás morto. Que tipo de morte é esta? É a morte espiritual. E quando vivíamos espiritualmente mortos, recebemos vida por meio de Jesus Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Então, meu prezado ouvinte, a Bíblia nos diz que não apenas a vida após a morte, mas a Bíblia aponta a vida eterna, tão gloriosa, que está assim descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Escute bem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é fabuloso você tomar conhecimento de que existe um lugar depois da morte, mas tão sublime que não se pode descrever, porque a imaginação do coração do homem não tem capacidade para alcançar
a grandeza do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esta grandeza não é consequência de merecimentos nossos aqui na terra, quaisquer que sejam eles, mas é decorrente do que Jesus Cristo, Deus em carne, o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, veio à terra para nos dar a vida eterna. Pergunto a você, você possui vida eterna? Está escrito em 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Passarei a ler. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha o tempo do verbo. Deus nos deu a vida eterna. Significa que está à sua disposição. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você já foi convidado para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Rejeitou? Então, prezado ouvinte, sua situação diante de Deus não é boa. Conclui ainda o escritor bíblico: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Temos uma Bíblia nas nossas mãos, e esta Bíblia que nos traz esta informação. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Em João 5,24, Jesus repete: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, prezado ouvinte, Jesus Cristo, Deus em carne, veio à terra para nos dar o dom, o presente da vida eterna. E o escritor sagrado diz assim acerca dele: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Profeticamente, Isaías, no capítulo 53 do seu livro, no versículo 5, ele falou isso. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, ele declara: ele, como cordeiro imaculado, levou sobre si nossos pecados sobre o madeiro. Lá estava Jesus pregado, sofrendo a punição que caía a nós. Jesus tomou para si a punição que cada um de nós merece e sacrificou sua própria vida em nosso lugar. Mas, prezado ouvinte, 3 dias depois da sua morte, ele provou que era vitorioso sobre a morte, tendo saído da sepultura. As mulheres que foram ao sepulcro levar especiarias para lançar sobre o corpo de Jesus, diz o texto bíblico que, entrando no túmulo onde o corpo de Jesus havia sido deixado, encontraram o túmulo vazio. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Aí está, Jesus morreu por nós, foi ressuscitado dentre os mortos, ficou 40 dias depois de ressuscitado com os seus discípulos e, por fim, ascendeu ao céu, conforme o registro de Atos capítulo 1 e versículo 9. Diz o texto bíblico, nessa passagem da ascensão do Senhor Jesus Cristo, como se deu esta ascensão. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: homens de Galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado para os céus, há de vir, assim como para o céu o viste subiu. Então aí está, Jesus ressuscitou, e diz o apóstolo Paulo, morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 5:1 diz: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu prezado ouvinte, nós estamos na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que estão mortos vão ressuscitar com um corpo glorificado quando se sabe que eles morreram crentes no Senhor Jesus Cristo. A respeito disso, escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem uma opção de escolher, considerando que depois da morte segue-se o juízo. Você tem uma porta estreita, uma porta larga. Como disse Jesus: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. E você, meu prezado ouvinte, é convidado a entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Com essa escolha você irá morar no céu. Está escrito em Mateus 25:34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que hoje preferirem a porta larga, o caminho espaçoso, irão para um lugar oposto. Jesus dirá, Mateus 25:41: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Fica com você a decisão para um dos dois lados, mas escolha o melhor.
Escolha seguir Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém.